Boa noite. A Tribuna Soberana desta semana é gravada na renovada Lotus, na Avenida Eugénio Ribeiro, que no próximo ano completará 50 anos de existência. Hoje o espaço é gerido pelos empresários Francisco Marques Vidal e Luís Ferreira, que há cerca de 3 meses deitaram mãos ao espaço, transformando-o num moderno conceito de padaria e pastelaria inaugurado no passado domingo. É pela emblemática Lotus que começamos. Dr. Gil Nadais, boa noite. Tem memória dos primeiros tempos deste estabelecimento em Águeda? Boa noite, Jorge, mais uma vez. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos veem. Sim, tenho memória e tenho ainda memórias dos tempos que passei mais ou menos por este canto, que tinha um sofá aqui neste canto, uma mesa baixa e muitas horas que passámos aqui, nos tempos estudantes, até porque eu ainda sou do tempo em que não havia Fernando Caldeira nem Adolfo Portela. Portanto, a escola foi toda feita aqui na Marques Castilho. Mas tenho outras recordações, já agora que estamos a falar de recordações desta avenida, e aquela que me marcou mais, não menosprezando, portanto, a Lotus, porque tive boas recordações cá também, nesta avenida foi assistir uma coisa que, felizmente, já não temos nos nossos tempos, que é a prisão de um preso político. No caso concreto, assisti à prisão pela PIDE de Mário Rodrigues, que vivia mais à frente nesta avenida, e esse sim um episódio marcante de alguém a ser levado pela força por delitos de opinião, coisa que felizmente está banida da nossa terra. Muito bem. Dr. Paulo Matos, boa noite. Qual é a imagem que tem da Lotus da sua meninice, provavelmente com muitos alunos da Escola Central de Sargentos e depois do Instituto Supermilitar? Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que acompanham este programa. Bem, antes de mais, queria dar os parabéns ao Francisco Marques Vidal e ao Luís Ferreira por nos receberem neste renovado espaço, que de facto me deixa muitas memórias de infância, nomeadamente quando era aluno aqui da Escola Secundária Marques Castilho, frequentávamos muito aqui a pastelaria. Até poderia dizer, em tom de brincadeira, fizeram-se aqui muitos namoros e, posteriormente, muitos casamentos e se calhar, alguns divórcios. Portanto, a Lotus é uma referência no panorama das pastelarias em Águeda e é com grande satisfação que vejo aqui este espaço renovado e que está bonito. E, portanto, temos aqui mais uma oferta gastronómica, porque, pelo que vejo, a pastelaria não vai só dedicar-se à confecção de bolos e de doces, mas terá também aquilo que chamam mercearia urbana, enfim, vinhos, mel, conservas, ovos moles, e, portanto, e também almoços rápidos e saladas, como hoje convém, para que possamos fazer algum regime alimentar. E, portanto, a Lotus está num bom espaço em termos de localização e é sempre com gosto que vejo que os empresários são empreendedores e renovam os seus espaços comerciais. Oxalá que em Águeda todos tivessem este tipo de iniciativa, porque há muitos estabelecimentos comerciais de outros ramos de atividade em Águeda que precisam de também adaptar-se aos novos tempos, porque Águeda já é muito visitada por força dos eventos e do que se cá vai fazendo, e é preciso ter espaços que permitam este tipo de oferta e, portanto, fico muito contente, sendo certo que para o ano fará 50 anos esta pastelaria, vai haver festa da romba, certamente, aqui. Muito bem. E agora, as notas iniciais, Dr. Gil Nadais? Pois eu antes queria voltar ao assunto anterior e já fiquei esclarecido, porque tenho andado um bocado por fora e não tenho tido oportunidade de acompanhar muito aquilo que se faz cá na terra, mas agora já fiquei a saber mais do que é este estabelecimento e o que é que vai ser, mas não queria também deixar de dar uma palavra que é sempre bom vermos estabelecimentos renovados, porque são sempre atrativos. Quando temos estabelecimentos velhos, decadentes, não há atratividade e, portanto, as pessoas afastam-se deles e, obviamente, também diminui o volume de negócios.
Sobre as notas iniciais, pois avizinha-se uma época festiva para Águeda, já se vê a festa do leitão, agora em novo formato, vamos ver o que é que nos traz. Teremos um Agita Águeda também e chegou a altura, portanto, da animação da cidade. Espero que, passados 2 anos, efetivamente, será bom para todos e, com certeza, que teremos todos a oportunidade de usufruir desses acontecimentos, neste momento que, embora os casos estejam a subir, mas de Covid, mas como estamos, felizmente, vacinados num número muito elevado, não há os casos graves são muito menores. E por isso espero que todos tenhamos boa saúde para usufruir dos bons tempos que se avizinham. Os bons tempos de verão que se aproximam. Dr. Paulo Matos, que notas iniciais? Bem, já que estamos num tema de festividades, também queria saudar a ACOAG e a iniciativa que vai ter de organizar uma mini Festa do Leitão, de 1 a 5 de junho, num conceito também, pronto, podemos chamar minimalista, não é aquela Festa do Leitão que já tivemos em Águeda, mas eu até aprecio estas pequenas iniciativas porque acho que multiplicadas ajudam a dinamizar a cidade e nós temos condições de regeneração urbana que permitem fazer este tipo de eventos. Penso que a festa está programada para o Instituto da Vinha e do Vinho, com um tema ligado ao Cais das Laranjeiras, o que permite dar alguma vida àquela zona e que, naturalmente, é uma zona atrativa para quem nos visita e, portanto, é uma iniciativa muito interessante. Aliás, eu penso que toda a zona envolvente ao Rio, em Águeda, está muito dinamizada. Vejo que a Câmara Municipal tem feito alguma intervenção, enfim, na outra margem do Rio, a caminho do Sardão, naquilo que será eventualmente o parque urbano da cidade, com a implementação de trilhos e para as pessoas caminharem e fazerem o seu desporto. Sempre pensei que podia ser uma iniciativa interessante fazer um trilho até ao Estádio Municipal e envolvendo toda a zona do Souto Rio, até ao Souto Rio, e penso que este início de utilização, digamos, da Baixa para além do Agita Águeda parece-me interessante. Por outro lado, queria saudar também o facto de estarem, enfim, em vias de se começar, ou já começaram as obras no mercado municipal. Sei que há muitas críticas, há muitas pessoas e sobretudo utilizadores do mercado que criticam o facto de se ter instalado um Mercadona naquela zona. Enfim, eu tenho dúvidas, eu também não gostei dessa decisão de instalação ali de uma grande superfície. Sempre pensei que havia zonas em Águeda muito mais interessantes para crescimento da cidade, como é, por exemplo, a zona da Famel e ali do McDonald's, onde nós poderíamos aí instalar alguma infraestrutura de grandes superfícies. Portanto, encher a Baixa com mais essa grande superfície pode não ter sido uma boa ideia, mas vamos ver a dinâmica que é causada futuramente com um mercado municipal renovado e folgo em saber que o município já terá conseguido financiamento para aquela obra que está em 4 milhões e meio, já terá a possibilidade de encaixar um fundo comunitário de 3,5 milhões e, portanto, já equilibra um pouco as contas e a ideia de que era um mega investimento no mercado que muita gente achava desnecessário, mas pode dar alguma dinâmica também a este investimento que se vai fazendo ao longo do Rio. E, portanto, era esta a minha nota inicial.
de satisfação por haver pequenas iniciativas, como é esta ideia agora de uma festa mini do Leitão, que permite na mesma que as pessoas visitem a zona da Águeda e do Rio, e que futuramente terá mais-valias acrescidas com toda a zona ribeirinha ativa, com infraestruturas comerciais, e assim, tal como começámos o programa, assim os comerciantes também tenham incentivos para renovarem os seus espaços comerciais, por forma a fixarem as pessoas que nos visitam, e mesmo espaços de restauração. Eu penso que tem sido uma pecha em Águeda, mesmo por altura de eventos, em que as pessoas querem fazer uma refeição e nos fins de semana alguns estabelecimentos de restauração fecham, ninguém percebe porquê. E, portanto, o dinamismo ligado à iniciativa empresarial, sobretudo da área comercial, restauração, gastronómica, etc., pode revitalizar muito a cidade, e aquela velha ideia que o Gil também, em tempos, fez disso bandeira, a ligação da cidade ao Rio, que é muito importante. Nós vemos outros concelhos no país onde isso é feito, Mirandela, por exemplo, em que o Rio foi uma forma de desenvolvimento que, potenciada, ajuda muito ao crescimento das cidades. E, portanto, penso que estão aqui reunidas algumas condições para termos maior intervenção na zona do Rio, em Águeda, e isso apraz-me registar. Amanhã, sexta-feira, 20 de maio, a Assembleia Municipal de Águeda reúne para fazer uma análise ao estado do Concelho, e é em antecipação que a Tribuna Soberana também o faz de forma privilegiada, com um ex-presidente da Câmara e com um ex-líder da Assembleia Municipal. Que conselho temos e que conselho queremos, Dr. Gil Nadais? Bem, e agora pegando aqui até naquilo que disse o Dr. Paulo Matos, nós temos um Conselho dos Minis, não é? É uma mini festa de Leitão, um mini parque urbano, não sei o que é que virá mini mega, é só o mercado, o futuro mercado. Nós temos uma cidade que é igual a muitas outras, que se desenvolve ao ritmo das outras, não é? E em que vamos acompanhando, portanto, esse desenvolvimento. Aquilo que eu gostava que tivéssemos é que fôssemos uma cidade e um concelho liderante. Que tivéssemos novas ideias, que levássemos as pessoas da Águeda a ter orgulho naquilo que promovem, naquilo que fazem. Continuam a ter orgulho em algumas iniciativas que vêm do passado, mas parece-me que a inovação desapareceu muito da nossa vida. E aquilo que eu posso constatar e que este levantamento, portanto, da pandemia já me proporcionou, portanto, ir de novo a outros países. Aquilo que eu vejo é que há diferenças brutais que se notam entre antes da pandemia e depois da pandemia. Os países não pararam, a inovação, a vivência das cidades está muito alterada, obviamente para uma área que é próxima, que as bicicletas estão na ordem do dia. Por exemplo, em Bruxelas são inúmeras neste momento as vias que têm pistas cicláveis, são inúmeras as bicicletas que temos nas cidades, mas também por exemplo, uma outra cidade em que eu tinha lá estado num programa promovido pela CCDR, portanto, que é Münster, quase não reconheci a cidade face à mudança que existiu de utilização de modos suaves de locomoção. Mas não só aí que eu queria falar, é que eu gostava de ver Águeda, portanto, dentro das cidades e dos concelhos em que lideram e aparecem projetos europeus ligados às smart cities, às
novas envolvências, às descarbonizações. Aquilo que temos assistido é ao arrastar de um projeto, podemos dizer assim, de um laboratório de descarbonização que vai fazendo alguma coisa, mas pouco, mas com iniciativas que já estavam previstas há meia dúzia de anos e que não chegaram ainda ao terreno. E, portanto, aquilo que eu gostava de ver na minha cidade e no meu concelho era que nós fôssemos um concelho que liderava no sentido da melhor qualidade de vida dos seus habitantes e também, por exemplo, na área da habitação, que houvesse casas para que pudéssemos dar acolhimento aos muitos que querem vir trabalhar para as nossas empresas e que não têm essas oportunidades. Portanto, um concelho que estivesse efetivamente atento às necessidades da população. E iremos falar num segundo, que é num outro assunto, que deixarei e que eu acho que é importantíssimo na qualidade de vida da população. Portanto, e basicamente, aquilo que eu penso é que temos o Conselho vai fazendo o seu desenvolvimento, mas não de uma forma marcante e de forma a marcar o ritmo de desenvolvimento do país e ser um exemplo para o país. Dr. Paulo Matos, o que é que temos? Que conselho queremos? O que é que temos e o que é que queremos? Bem, nós temos um conselho que foi governado durante 12 anos por Gil e a sua equipa que lhe sucedeu e que continua a gerir os destinos do conselho. Portanto, já lá vão uns anos, mais de 16 anos, Paulo, desculpa, com as mesmas pessoas. Faz uma separação. Gil, Desculpa, deixa-me só interromper. Faz uma separação. É que há uma coisa que se chama lideranças. Sim, mas eu ia falar disso. Tá eu bem, ia falar disso. Então, Tens pronto, de ter serenidade, Gil. Eu tenho serenidade, mas eu não gosto de algumas misturas. Mas as misturas existem, nós temos que as comentar. Certo. Não, é que isso não foi um comentário, foi uma afirmação. Okay? São as mesmas pessoas que estão a gerir o Conselho de há muitos anos a esta parte. Com uma praticamente as mesmas pessoas. Com uma portanto, mudam as políticas, eventualmente, as maneiras de estar, as maneiras de liderar, mas os objetivos para o Conselho penso que não têm mudado muito. E, portanto, há uma evolução na continuidade, diria eu. E pela positiva, porque temos tido candidaturas a fundos comunitários, que era uma bandeira tua e que eu sempre apreciei, mas duas maneiras de encarar os fundos comunitários. Já falámos aqui noutros programas que o Gil olhava para o pacote dos fundos e criava obras para alocar. Penso que o atual Executivo, que é sequencial à gestão do Gil, já com mandatos feitos, ora pelo Partido Social, ora como independentes, ora numa candidatura última pelo PSD, ou pelo menos em coligação com o PSD, tem uma maneira diferente, pelo menos daquilo que me vou percebendo, é que definem projetos para se fazerem e depois vão ver onde é que há fundos para cobrir esses projetos. Já dei um exemplo, por exemplo, o mercado municipal já conseguiram verbas de 3 milhões e meio para 4 milhões e meio. Tenho de corrigir, não. Aquilo que eles podem ter conseguido é alocar mais verbas a esse projeto, porque o mercado já estava consignado nos projetos, naqueles que iriam ser contemplados por fundos. Mas o mercado, só para corrigir. O mercado é um deles, para além do mercado... Mas estava já consignado. Os investimentos que provavelmente iremos falar, que têm sido feitos na área da saúde, também alocaram fundos comunitários. E, portanto, aqui, vamos lá ver. Eu não digo que um modo de governar seja mais adequado que o outro. Eu também não. Nós temos que definir prioridades. São diferentes. Temos que definir prioridades. E as prioridades não é pegar num bolo de dinheiro e depois fazer obras, porque algumas nem são prioritárias. Então define quais são as prioridades. Aconteceram algumas, sabes disso, aconteceram algumas obras em água e alguns investimentos que estão por fazer. Fez-se uma incubadora cultural que não serviu para nada, vai alocar serviços de saúde. Comprou-se um edifício para fazer um museu da indústria e museu da indústria, zero. Aliás, foram realocadas as verbas, deixa-me só completar, foram realocadas as verbas do museu que era para o Museu da Indústria, no Canário Lucas, para a saúde. É que
têm sido feitos... Será que foram? Desculpa, Paulo. Tem-se corrido... Desculpa, na saúde tens de me eu provar não isso. estou a criticar. Não, eu também não, mas tens de me provar... Que a evolução na continuidade permitiu Paulo, que não se deixasse o dinheiro ser mal gasto. Não, Paulo. É que a saúde tinha rúbricas próprias para a saúde, que não eram as mesmas. E, como tu sabes, eu gosto das coisas falar da claras. saúde a seguir. Exatamente. É só completar o conselho que queremos. Está bem, ok. E terminaria, aproveitaria para pegar nas tuas palavras sobre as mini-festas. Eu não sou contra as mini-festas, porque nós também temos que saber, não podemos querer sol na eira e chuva no naval, ou preso por ter cão e não ter. Quer dizer, nós vamos ter um mega mercado, vamos ter mega eventos, como sempre tivemos, o Pai Natal e o Agitagda, que consomem grandes recursos públicos. Se houver iniciativas da sociedade ou das associações que, com menos dinheiro, consigam trazer muitas pessoas à Águeda com pequenas iniciativas, eu tenho que elogiar isso. E nós temos condições para o fazer. Condições até que foram feitas no teu tempo, muitas delas, e que este Executivo deu continuidade, como a regeneração urbana, que permite uma arquitetura urbana que tem levado a Águeda, pelo menos boas fotografias nós temos, quer dizer, as pessoas já olham para a Águeda de outra maneira, porque há eventos, há iniciativa e, nomeadamente, nós somos uma terra de iniciativa industrial e temos ultimamente, até por intervenção dos industriais da associação que tu lideras, das Duas Rodas... Desculpa, mas eu não lidero nenhuma associação. É secretário-geral de uma associação. Ok, só corrigir, eu não lidero. Não me venhas dizer que... Eu não lidero. Falar de liderança, o secretário-geral de uma associação é um líder. Não lidero E é um bom líder. Não lidero, aliás. não, isso... As observações não estão em causa. Pronto, mas eu não lidero, ok? Então, olha, eu lidero. Certo. As minhas atividades, aquilo que faço, no meu escritório... A minha liderança é assumida pela direção. Eu executo as diretrizes da direção. Okay. Pronto, então és um executor. Eu sou executor. Pronto. Isso levava-nos a outra discussão, é que quando foste Presidente de Câmara eras um executor das diretrizes do Governo, porque nós somos um país centralizado. Aliás, vamos falar nisso já a seguir, por causa do beijamão que os autarcas ainda têm que fazer ao Terreiro do Passo, quando precisam de... Mas pronto, vamos fazer aqui mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Tu és exemplo disso, que foste... Termina, se achou. Recordo-te que foste ter com o Primeiro-Ministro, ex-Primeiro-Ministro Passos Coelho... Irei falar nisso. Interpelava-los. Irei falar nisso. Interpelava-los. Irei falar nisso. Vamos lá ver. Queremos um concelho cada vez mais industrial, temos um parque empresarial da nova geração que foi construído no teu tempo e que agora está a acompanhar as novas linhas de investimento e consta que houve uma candidatura ao PRR, já falamos nela aqui, e que vem trazer bastantes fundos para a Águeda ter um parque industrial inovador e, portanto, quando se diz que não há inovação, eu acho que há inovação. Portanto, há coisas boas. E as coisas boas nós temos que elogiar e não criticar porque não fomos nós a fazê-las. Este é sempre o meu ponto. Quer dizer, os políticos têm que se convencer que têm que dar continuidade, têm que dar continuidade às obras dos seus antecessores. E não, por não estarem agora no poder, têm que criticar, nem que seja porque mudou um poste. Quer dizer, é assim que eu vejo o desenvolvimento do Conselho. Para terminar, quero um Conselho que tenha um modo de vida saudável, que permita a prática desportiva dos cidadãos, que tenha habitação porque ligada às vias de comunicação que temos desenvolvido e que vamos ter uma estruturante e que temos visões diferentes sobre isso, mas eu acho que são coisas positivas. O que é que temos de negativo? Bem, temos de negativo alguma marca do Conselho a nível nacional que esteja para além da realização dos eventos. Penso que em termos culturais a Águeda tem ainda muito a fazer e tem infraestruturas para isso, mas as coisas também não quero monopolizar o debate sobre o estado do Conselho. Eu gostava de voltar aqui atrás antes disso. Antes de falarmos da saúde. Falar sobre objetivos. Que objetivos na área da educação? Eu considero que são basilares da construção de uma sociedade. Mas os projetos que havia, pelo menos um foi, abandonado.
Não sei que apoios é que são dados às escolas. A educação a nível Um da dos- municipalização. Esse foi abandonado. não era municipalização, isso não tinha a ver. Tinha a ver com o apoio da autarquia à introdução de novas tecnologias e de proporcionar meios às escolas para proporcionarem melhor educação às crianças e aos jovens deste concelho. Eu Esses concordo projetos contigo. foram abandonados. Pura e simplesmente não existem. Nas IPSS, a união das IPSS que foi criada foi deixada falir. Foi Mas deixada... tinha que ser a Câmara a alimentar Desculpa. a união das IPSS Desculpa. ou dinheiros públicos. Desculpa, mas devia ser a Câmara a coordenar a ação das IPSS. E aquilo que se verificou, e foi notícia nos jornais, foi umas associações a acusarem a Câmara de favorecer outras associações. Pois, já Portanto, ou referiste seja, isso. desculpa, noutro também, programa. ok. Também, mas estamos Temos aqui é assim que- a falar de objetivos. temos é que dizer quais Estamos a foram. falar... Mas os nomes são públicos. Não, Não, é? eu não conheço. Não conheces? Beneficiar umas em detrimento de outras, foi- sem motivo. Foi público, foi público nos jornais, saiu lá. Portanto, Paulo, peço aqui ao Jorge Costa que recupere lá na soberania, penso que foi na soberania mesmo que eu vi essa Mas eu condeno situação. isso. Se isso existe, Certo. é mau. Não, mas Condeno. isso foi notícia. E, portanto, aquilo que referes da utilização de um edifício para outros fins, ora, se não foi conseguido dinamizar naqueles fins, eu acho muito bem que o utilizem noutros fins. Aquilo que eu acharia mal é que ele estivesse às moscas porque foi feito para um determinado fim e não tinha havido possibilidades de o utilizar e nem havia capacidade de o pôr a funcionar. Se ele é útil para a população, muito bem, então ainda bem que foi feito porque não serviu para uma coisa, mas serve para outra. Sobre o museu, mas eu não sou responsável pelo não seguimento Eu não das disse que tu eras políticas. responsável. Não, mas quase. Pelo não seguimento das políticas. Não disse isso, eu não disse Aquilo que para que foi criada, foi comprada aquela infraestrutura, foi para fazer um museu da indústria e que aquilo tem um pavilhão anexo que poderia servir para potenciar outras atividades. Foi abandonado pela Câmara. Legitimamente, não está, não ponho nada contra, nem referi nada Não foi disso, considerado ok? prioritário. Talvez, podemos ver isso assim. Eu não sei, eu não estou a liderar a Câmara, portanto Certo. nem faço tensões de tal. Ok. Mas, quer dizer, não foi considerado prioritário. Mas Eu votaram- privilegio mas não votaram quem favorável. define Então- prioridades. Então, mas onde é que estão as prioridades da Câmara? És capaz de me dizer, Paulo, quais são as prioridades deste Executivo? Já referimos algumas. Diz-me lá. Uma vamos falar provavelmente a seguir, se o tema é a Está bem, saúde. vamos falar Este dessa a seguir. Já agora, eu não disse que eram mini-festas, ok? Só uma correção. Eu disse que estamos apontei, nas coisas- mini-festas e minis, mini-parque na coisa- urbano. na mini, estamos na época das minis, na mini-festa do Leitão, ok? Mas é festa. E mini-parque Tem um urbano. problema só Não é grande mini-festas, hoje. ok? Porque nós temos uma maxi-festa que se chama, que se chama Agitágueda, não é? Isso é Mega festa, ok? Pronto. E gratuita. A Coisa festa, que eu a sempre- festa do Leitão também será gratuita este ano. Pois, mas mini. Bom, Quando é mega e gratuita, serão os mesmos 5 dias. A festa São do dinheiros Leitão públicos. serão os mesmos 5 dias. Começa a 1 e termina a 5. muito Tem bem. sido sempre assim anualmente. Bom, na passada semana, um grupo de autarcas de Águeda foi recebido pela Ministra da Saúde, Marta Temido, em Lisboa, pelos ecos que lhe chegaram da reunião. Como é que correu, Dr. Gil Nadais? A reunião correu muito bem e muito positivamente, se cumprir, e eu estou convencido que a Ministra é daquelas que cumpre, as indicações que foram dadas durante essa reunião, que eu tive a oportunidade de ser informado sobre isso e que, lamentavelmente, não transpareceu, pelo menos, do comunicado da Câmara que saiu. Mas antes eu queria abordar o assunto da saúde. Eu estou bem recordado, porque falámos nisso aqui assim, do que se passou no posto de Blasaima, do posto médico de Blasaima, que era para ser resolvido no prazo de uma semana. E não houve resposta nenhuma. Quando eu vi agora dois presidentes da Junta, da mesma força política, ir a uma sessão da Assembleia e fomentar, depois juntamente com outros membros, uma comissão, cheirou-me, desculpem-me a expressão, a número político. Okay? Porque
estas comissões só se fazem quando já não conseguimos ter o trabalho interno feito. Ou seja, quando aquilo que se negocia nos bastidores não se concretizou. E, tanto quanto eu sei, o trabalho de bastidores tinha sido perto de nulo. Mandar um ofício para um ministério a pedir uma reunião e não insistir, não voltar à carga, não ser muitas vezes chato, deitar a toalha ao chão. Não, é dizer que se fez, estamos à espera, mas não fizemos nada para efetivamente ter. Porque aquilo que me pareceu, e depois também orquestrada com outras situações, é que estava a preparar-se um número político para dizer o governo não olha para a saúde em Águeda das pessoas. Inclusivamente, o senhor Presidente da Câmara queria ir depois quis ir a uma reunião de militantes e simpatizantes do Partido Socialista, portanto, para falar com a Ministra. E isto de tentar falar com a Ministra, lembra-me de tempos em que era Presidente da Câmara e em que eu tentei falar com o Ministro da Saúde, que agora é Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Paulo Macedo. Paulo Macedo. Okay? Um líder. Esse é um verdadeiro líder. Não, desculpa. Tem um tipo de liderança... Que eu aprecio. Que eu não aprecio. Autocrática... Estamos em desacordo. Não, eu tenho de dizer que é autocrática e não dialogante. Mas com resultados, Gil. Para mim, um líder é aquele que tem resultados. Ok. Conversa, muita conversa. Mas agora vamos saltar aqui um bocadinho, saímos da saúde e vamos para a Caixa Geral de Depósitos, que ele lidera. Tem as taxas de utilização das contas mais altas da banca portuguesa. Penaliza o cidadão que tem a sua contazinha lá. Mas isso é o Paulo Macedo. Depois falamos sobre isso. Não é o tipo de liderança. Temos um programa sobre lideranças. É o tipo de liderança e é o tipo de liderança que ele exerceu na saúde. Porque quando foi da questão daqui do Hospital de Águeda, nós estávamos... E eu tive a oportunidade de falar com ele uma vez em Aveiro, que apanhei lá numa reunião, disse o Ministro, nós estamos do lado da solução, nós queremos ajudar a resolver este problema. E mandámos ofícios, insistimos, chegámos a uma altura que mandávamos todas as semanas e... Se alguém mandava ofícios, eras tu. Isso é, sem dúvida. Nunca respondeu. Okay? Nunca respondeu. De tal forma que interpelei o Primeiro-Ministro. Em Oliveira do Bairro. Em Oliveira do Bairro. Numa ação... Da Câmara de Oliveira do Bairro. Numa ação de campanha? Não, numa ação política, da Câmara de Oliveira do Bairro. Fui lá e falei com o Sr. Primeiro-Ministro. Bem, um dossiê, Sr. Primeiro-Ministro, não consigo chegar à fala. O Sr. Ministro da Saúde e gostaria que lhe fizesse chegar este dossiê. O comportamento dele foi execrável. Do Primeiro-Ministro? Não, do Primeiro-Ministro é irrepreensível. Do Ministro da Saúde, execrável. Pronto, tens aí um parti-pri contra ele. Não tenho, desculpa. Um ministro que recebe uma incumbência do Primeiro-Ministro para receber um Presidente da Câmara não manda um Secretário de Estado que não sabe nada o que o Presidente da Câmara lá vai fazer. Okay? Isto, em termos de relações humanas, de profissionalismo, de tudo, é do pior e do mais baixo. Okay? E deixa mal o partido que ele estava a servir, na minha opinião. Okay? Aquilo que nós verificamos agora, pelo contrário, e tenho de dizer isso, e não sou militante do Partido Socialista, okay? Não sou. Já foste? Já fui. Também já fui do PSD, portanto estou à vontade. Exatamente. Estou exatamente à vontade para criticar. No mesmo sítio. Está bem. Isso não quer dizer bom sinal também. Quem nunca se muda também não quer dizer bom. Estou sempre no mesmo sítio. Exato, está bem, ok. Várias cambiantes. Agora, não estou no ativo. Aquilo que se passou com o Partido Socialista é que, não obstante as acrimónias com que o Sr. Presidente da Câmara trata, e depois também mas trata os vereadores do PS que estão na Câmara e o PS em si, o PS mobilizou-se para que tivesse uma entrevista com a Sra. Ministra da Saúde, que estava a Sra. Ministra da Saúde, os seus secretários de Estado, chefes de gabinete, a responsável da ARS de Coimbra e o responsável
daqui da ARS da Aveiro. Do agrupamento do Centro de Saúde do Baixo Voga, Pedro Estavam Almeida. lá todos. Ela recebeu-os todos. E isto é uma forma de tratamento totalmente diferente. Eu espero que se concretize em atos. Mas, e uma das coisas que saiu dessa reunião é que, independentemente disso, e aquilo que me parece que foi dito é que somos todos defensores do Sistema Nacional de Saúde, mas as autarquias podem apoiar o Sistema Nacional de Saúde quando este falha. Ou seja, quando há médicos disponíveis a ARS não tem disponibilidade para os contratar, nada impede que a Câmara Municipal o faça. E aqui assim vamos para as políticas e para os objetivos políticos. E vamos até à questão anterior. Temos de saber o que é que queremos fazer para o Conselho para servir melhor as pessoas. Eu não nada tenho contra as festas, mas acho que há dinheiro para festas, há dinheiro para a educação e pode haver dinheiro para a saúde também. E a saúde, neste momento, é um caso importante para as pessoas. E, portanto, se a Câmara retirar do seu orçamento qualquer concerto, okay, já permite atender muitas pessoas. E não são as questões ideológicas, porque aqui, assim, dizer que somos defensores do Sistema Nacional de Saúde e queremos uma saúde, que seja o Governo a dar esse atendimento, isso não convence. Eu também defendo um Sistema Nacional de Educação, mas isso não impediu de apoiar o Governo. Não é apoiar o Governo, é apoiar os cidadãos de Águeda a terem melhores condições de acesso ao ensino, como não o impede agora de apoiar os cidadãos, não impede o atual Executivo de apoiar os cidadãos de Águeda a terem melhores condições de acesso à saúde. E é isto que devemos ter, na minha opinião, quando estamos com funções executivas, mais do que as querelas políticas e partidárias e os dogmas partidários, é servir as pessoas do nosso Conselho para que tenham as melhores opções possíveis. Dr. Paulo Matos, defende esta ideia de que o município se deve substituir ao Ministério da Saúde? Não sou contra essa ideia, mas já há aqui questões prévias a abordar. É preciso que tenhamos noção que a descentralização de competências que está prevista em matéria de saúde para os municípios da CIRA... Para todos os municípios de Portugal? Sim. Não, mas vou falar em concreto dos da CIRA, é de 400 mil euros ano. Portanto, é uma falácia esta teoria da transferência de competências em matéria de saúde para as autarquias. Eu acho muito interessante que nós possamos dizer que o Governo está preocupado e quer que as autarquias participem no arranjar de soluções para as questões da saúde, definindo até a lei de bases da saúde, a criação de sistemas locais de saúde, planeamento local, etc., exigindo dos municípios a criação de estilos de vida saudáveis, porque intervir em saúde não é só fazer infraestruturas físicas, porque nisso a Águeda tem sido pioneiro. Penso, há avultados investimentos e com cobertura de fundos comunitários na reprogramação. Estou-me a lembrar do Centro de Saúde, que num 1.300.000 vai conseguir 80% de financiamento comunitário. Estou-me a lembrar do Centro da Guarda de Cima, que por força do Programa 2020 vai conseguir 85% de financiamento comunitário. Travassou é só do Orçamento Municipal. Porquê? Porque é propriedade da Junta de Freguesia e há ideia de investir também em Barrow com uma candidatura ao 2030. Ora bem, quem tem um pacote de infraestruturas físicas criado, quem, relativamente ao hospital, está a fazer uma intervenção na urgência para desbloquear também a urgência de Aveiro, que está absolutamente bloqueada. Portanto, quem tem esta estratégia na parte das infraestruturas tem que pedir, pelo menos, ao Governo apoio
em matéria de recursos humanos. Nós estamos a falar de, por exemplo, Valongo e Massinhata, 8.000 utentes do Serviço Nacional de Saúde. Quantos médicos de família faltam em Águeda? Nós estamos a falar de 3.000 utentes sem médicos de família. Nós estamos a falar de falta de médicos em Fermentelos, pelo menos 2 médicos de família, 1 em Águeda, 2 em Valongo. Nós estamos a falar de uma parceria interessante que vai sendo feita entre a autarquia e as juntas de freguesia no investimento nestas infraestruturas. E eu tenho que apreciar isso. E o que é que tem havido por parte do Poder Central? Mobiliário usado, que é até uma ofensa ao investimento. Seria bom que a Ministra da Saúde, que para mim teve um comportamento que é típico em Portugal, quer dizer, esta ideia de que uma Ministra vem num determinado dia a um conselho fazer política partidária, explicar aos seus pares como é que é o orçamento da saúde e não reúne com os autarcas, diz aos autarcas, se quiserem, marquem uma reunião em Lisboa que eu recebo-os. Quer dizer, este beijamão permanente que os autarcas têm que fazer, de ir a Lisboa pedinchar, que é isto que fazem os autarcas em Portugal. O Gil esteve o tempo que esteve na autarquia e sabe bem que é assim. Portanto, eu acho isto pouco digno, do meu ponto de vista. Mas não digo que a Ministra seja incompetente, nem alinho nesse tipo de comentários, nem ideológicos, nem nada disso. Eu acho que era absolutamente curial que uma Ministra que vem à Águeda fazer política partidária recebesse os autarcas. Não percebo. Sinceramente, não percebo. Até é uma má programação que se faz da agenda. Quer dizer, uma Ministra vem fazer política partidária à Águeda, sabe que em Águeda há um problema de falta de médicos, sabe que Blasaima não tem Deixa-me só dizer uma coisa. o centro, diz Gil. Sobre os autarcas, porque é que, era uma pergunta que devia ser colocada ao Sr. Presidente da Câmara, porque é que os autarcas que acompanharam nesta visita foram os autarcas de Valongo e de Massinhata, e o autarca de Blasaima não foi convidado? Não é uma pergunta pertinente, mas é uma pergunta daquela mercearia, Gil. Isso não me interessa nada. O que me interessa... Paulo. Gil, eu compreendo isso e eu faria isso. Eu convidaria o autarca de Blasaima, sem dúvida, e, portanto, essa planificação das viagens devia ser feita. Mas isto foi em cima da hora. Isto foi feito porque a Sra. Ministra, antecipadamente ou não, por política partidária, em conjugação com a Comissão Política do Partido Socialista da Águeda, resolveu fazer esse número que tu criticaste, de vir à Águeda explicar o orçamento como eles fazem pelo país fora. Desculpa, mas esse número estava previsto a nível nacional. Isso já não interessa nada às pessoas, Gil. A minha maneira de ver a governação é que os ministros, de uma vez por todas, têm que se preocupar com os problemas das pessoas. E, portanto, a mim não me interessa nada que venha um ministro da Águeda falar com o partido. A mim interessa-me que venha um ministro da Águeda falar com os autarcas. Porque esses é que são eleitos pelo povo, esses é que conhecem as dificuldades, esses é que fazem a política de proximidade, esses é que têm planeamento estratégico em matéria de saúde para pedir ao Governo ser recebido pela Ministra e pelo Secretário de Estado e pelos respectivos chefes de gabinete e pela estrutura, desculpa, e pela estrutura da saúde, e tendo sido ordenado que as indicações que foram dadas eram para cumprir a uma estrutura, e tendo a estrutura de lá e tendo na frente de outros, achas que isto não tem mais valor do que ser recebido aqui numa sala e dar uma resposta? A Sra. Ministra já foi convidada para vir visitar as infraestruturas físicas, não é? Que é um número que também os políticos gostam de fazer, é ir visitar as obras que os outros estão a fazer. Normalmente, também vão muito depressa quando são eles que querem aparecer na fotografia para dizer que foram eles que fizeram. E essa forma de fazer política também tem que mudar. Tanto quanto soube, foi insistência do Sr. Presidente da Câmara que a Sra. Ministra viesse para inaugurar o Centro de Saúde. E ele tem que fazer essa insistência? Não precisa.
o entrar em funcionamento de uma infraestrutura, seja ela qual for, o que interessa é que esteja ao serviço da população. Claro. E é isto é que é importante. Já agora que tu falaste tudo, o problema disto é que nós continuamos numa política do século passado. Pois é isso que eu estou a dizer. Não, mas nós continuamos, estamos muito preocupados com o betão e pouco preocupados com as condições para as pessoas. Eu já lá ia. Okay? Deixa-me só ok, concluir. pronto, desculpa. A questão do betão tem um problema. É que existe. Em Águeda há estes centros. Não estão-se a Centro de fazer. saúde, obras, 80% cofinanciadas. A Guarda de Cima, obra, estão lá para ser vista. Mobilada com mobiliário atrasado, antigo, antiquado, Ministério da Saúde. Travassou, obra. Barrou, há de ser feita. Nós temos infraestruturas. E o Governo não olha para isto e diz, como resposta ao Presidente da Câmara, que não temos médicos, esperem pelo orçamento, vamos abrir concurso, não temos médicos que queiram ir para o interior. Em relação à falta de médicos, deixe-me só introduzir esta pergunta. Já introduzes a seguir, Jorge, eu termino. Uma médica, em conversa comigo há dias, disse-me assim, não tenho incentivo nenhum para ir trabalhar, para ir fazer a especialidade. Porque eu vou fazer a especialidade, ganho 1000 e tal euros. Eu a trabalhar como estou, ganho 7000 euros por mês. E é assim que está o Serviço Nacional de Saúde e os médicos em Portugal. Dr. Paulo Matos, ainda nos últimos 2 meses houve 2 médicos em Valongo de Voga que solicitaram a apresentação. António Certo. Carlos Santiago e Judite Almeida. Com toda a legitimidade, estão aposentados, recebem a sua apresentação ao cabo de uma vida de trabalho dedicado ao Ministério da Saúde. Não era de bom tom que a Câmara pudesse chegar a acordo com estes 2 médicos Mas e que eles pudessem continuar a exercer a sua função? Eu admito porque isso. acreditamos que estejam na plenitude das suas faculdades na extensão de saúde. Admito isso, mas onde é sempre há sempre funções. correr atrás do prejuízo. E os autarcas andam sempre, volto a repetir, descentralização de competências na área da saúde, que está prevista para os municípios da Cira, 400 mil euros por ano. Serve para quê? Para pagar aos médicos? Não serve. Não serve para pagar, para contratar médicos. Não serve. Mas, vamos lá ver, se vamos falar de Com que dinheiro é que se vai contratar os médicos? Se vamos falar de descentralização de competências, as competências que estão previstas serem descentralizadas não têm nada a ver com médicos. Como nas escolas não têm nada a ver com professores. Na educação, por exemplo, as competências que estão previstas descentralizar são menos do que aquelas que foram descentralizadas, podemos assim dizer, no acordo com as autarquias. São menos. É para pagar rendas, Gil. São para pagar rendas, são para pagar luz, para pagar água, é esta descentralização de competências. São menores. O problema disto tudo, entre os autarcas e outros, é que quando o Estado não estava disponível para ceder nada, e eu assistia a isto, estavam sempre a clamar por transferência de competências. Quando vêm as competências, que muitos deles não vem o dinheiro. Quando vêm as competências, não vem o dinheiro. Peço desculpa. Quando vêm as competências, arranja-se uma razão qualquer, porque isto ter novas competências numa autarquia dá muito trabalho e exige criação de novos hábitos, novas rotinas, nova organização, etc. Okay? Dentro das autarquias. E há um problema básico. As autarquias que estejam a pensar que vão ganhar dinheiro ou ter um dinheiro suplementar com as transferências de competências, desenganem-se. Porque as competências que estão no Estado estão todas à míngua. Estão todas à míngua. E não podem os autarcas pensar que a transferência de competências vem com um aumento de verbas, porque não vem. Porque Sabes não quanto vem. é que Valongo conseguiu de mecenato? 600 mil euros para fazer... Eu sei. Houve um mecenas... Tem que haver iniciativa, Exato. etc. Mas esse mecenato sociedade. que eu apoio, esses mecenatos, também são pagos por todos nós. Porque quem deu esse mecenato foi descontar o dinheiro aos seus impostos. Certo? Portanto, mecenato... Não. Ficou com menos esse dinheiro. Não, isso Quem pode deu ser... mecenato ficou com menos esse dinheiro. Não, pode ser dado para descontar, portanto, nos impostos que paga. Okay? E, portanto, ajudamos todos a contribuir. Foi uma obra meritória, eu apoio, claro. Mas não foi
tudo a fundo perdido. Houve alguma contribuição de nós todos também para esse posto médico. Mas aquilo que eu estava a dizer é que nós temos de olhar mais para as pessoas e para aquilo que é preciso para as pessoas. Há falta de médicos em todo o país, não é só no Sistema Nacional de Saúde. Há poucos médicos que estão mal distribuídos. E estão mal distribuídos. E estão a ganhar dinheiro, estão a tratar da sua vidinha. Estão a tratar da sua vida. Pois. E, portanto, agora também, nós não podemos... Aquilo que nós não devemos ter, na minha opinião, é dizer, nós temos aqui um centro de saúde, temos umas instalações boas, agora os outros ponham cá os médicos. Porque mais do que eu ter umas instalações ótimas, eu preciso ter umas instalações ótimas ou todos nós precisamos, quando são utilizações... Não dá capacidade reivindicativa, Gil. Desculpa. O ter instalações ótimas não dá capacidade reivindicativa? Para mim, não. Para mim, eu preciso ter instalações ótimas e capacidades ótimas na medicina diferenciada. Para ter uma consulta, eu tenho que ter o mínimo indispensável para funcionar. Claro. Se o mobiliário, e não estou a defender a colocação de mobiliário velho, mas se o mobiliário é antigo, mas exerce as suas funções, muito bem. Se temos médicos e temos profissionais que possam fazer... O problema não é esse. O problema é que prometeram novo e trouxeram velho. Agora, onde é que nós queremos investir? O que é que nos interessa fazer grandes edifícios se depois não há ninguém para ir lá? Se nós não temos pessoas... Há população envelhecida... Não, desculpa, médicos. Temos de ir contratar fora ou temos de ir importar médicos, ok? Mas isto. Nós temos que resolver essa questão e temos capacidade reivindicativa para isso. É a mesma coisa, resolver a questão dos médicos é a mesma coisa que o problema da natalidade. É só preciso fazer nascer crianças. Agora, essa questão de muita gente na reunião, eu acho que muita gente na reunião é para diluir a responsabilidade. Eu penso que não. Quanto menos gente, melhor. Foi muita gente. Foi muita gente daqui e estava lá muita gente na reunião. Vamos para as notas finais desta edição, que está a ser gravada na Lotus Pastelaria Padaria. Dr. Gil Nadais. Pois, eu passo aqui, desta vez, ao Dr. Paulo Matos, que não trouxe nenhuma nota final hoje para dizer, e, portanto, eu deixo para ele. A nota final é mais uma vez agradecer aos nossos anfitriões que nos receberam aqui. Eu vou já dizer um elogio sem saber se é, mas principescamente. Provavelmente teremos um bolinho para degustar no final. Sendo certo que eu ando a tentar fazer regime para ter também uma vida mais saudável e que o Gil tem feito e tem tentado também, embora às vezes não consiga, dito por ele. A nota final é para o All Force Gym, que tem 25 atletas nos campeonatos mundiais de ginástica aeróbica. É uma pequena associação com gente muito dinâmica, muito empreendedora, e vai daqui, eu falo com um certo carinho, porque tive lá a minha filha também nesta ginástica e que eu ia sempre aos eventos com muito agrado, e nomeadamente aos mundiais, vão ser em Guimarães, e é bom porque é uma associação que vive muito do apoio dos pais, e queria dar os parabéns à Nancy Almeida e à Marta Coutinho, que é treinadora e que mantêm de pé uma associação com dificuldades, mas com muita utilidade, e fazem uma coisa. Este tipo de associações são uma longa-manos, digamos, do poder local, intervindo em matéria desportiva e sem grandes ambições que não seja a de participarem. E são 25 atletas, é muito importante. Esta nota final de parabéns para esta associação. Eu reitero que o Dr. Paulo Matos agora anda a fazer melhores trabalhos de casa, não é? Acompanhar mais e, portanto, reitero. Os trabalhos de casa. Eu tenho uma coisa, Gil. Prepará-las. Às vezes sempre trabalhei antes do professor dar os trabalhos para eu fazer.
Não, mas Sempre aqui trabalhei antes, portanto, pois, quem me mas conhece. algumas vezes é preciso tempo para fazer os trabalhos antes também. É o final da Tribuna Soberana de 19 de maio. Agradecemos este simpático acolhimento na Lotus Pastelaria Padaria por parte dos empresários Francisco Marques Vidal e Luís Ferreira. Nós vamos voltar com este espaço de comentário na próxima semana. Ana Rita Carlos e Júlio Balreira serão os protagonistas. Boa noite, bom fim de semana.